Olá galera do canal e aos demais que estão assistindo este vídeo. Espero que todos estejam bem. Me chamo Maurício Araújo, sou aluno do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistema pela Uninasal, na modalidade EAD do Grupo Ser Educacional. Trago hoje aqui um conteúdo da minha disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores sobre memória e suas organizações. Então, sem mais nos estender, vamos ao vídeo. O objetivo é conhecer os tipos de memória e como são organizados em hierarquia. Então, a cada dia, a capacidade dos computadores de processar e armazenar dados aumenta. Por isso, desde o computador que você utiliza em casa e no escritório, até os supercomputadores usados nos campos de pesquisas científicas e em diversas áreas têm algo em comum. Precisam ter uma organização que favoreça e otimiza seus processos. Lembre-se que sempre que falamos sobre memória, estamos falando de hardware. Organização de memória, hierarquia de memória, tipos de memória e funções. Hierarquia da memória. O computador possui diversos tipos de memória em seu conjunto, cada uma realizando uma função diferente. Temos memórias menores, como menor capacidade de armazenamento, mas com uma alta velocidade e, consequentemente, mais cara. Temos também as memórias com maior capacidade de armazenamento e menor velocidade de acesso, que custa bem menos. Existem também memórias externas ou memórias auxiliares, que o usuário pode utilizar para aumentar a capacidade de armazenamento do computador ou mesmo para manter seus arquivos disponíveis em outro local. Então vamos analisar aqui a hierarquia de memória em pirâmide. Nesta pirâmide podemos observar que lá no topo temos os registradores. Os registradores têm uma velocidade altíssima, custo altíssimo, capacidade pouquíssima, o tamanho dele é muito pequeno e ele precisa estar energizado para que os dados permaneçam armazenados. Na sequência temos a CPU Cache, velocidade muito alta, custo muito alto, capacidade muito pouca, tamanho muito pequeno e também precisa estar energizado para que os dados continuem armazenados. Na sequência a memória principal RAM, velocidade alta, custo médio, capacidade alta, tamanho razoável e precisa também estar energizado para que os dados continuem armazenados. E na base da pirâmide temos os discos rígidos, as memórias secundárias auxiliares que têm uma velocidade baixíssima, um custo baixíssimo, capacidade muito alta, tamanho grande e não precisa estar energizado para que os dados fiquem armazenados. Então, na pirâmide, as memórias estão organizadas de cima para baixo, de acordo com três importantes itens: velocidade de acesso, capacidade de armazenamento e custo por bit. As memórias na parte de cima da pirâmide possuem alta velocidade de acesso. São estes os locais onde o processador faz buscas em primeiro lugar e só vai para outros módulos se a busca não for positiva. Estas memórias possuem pouco espaço, mas têm um custo mais elevado, o chamado custo por bit. Descendo na pirâmide, aumenta a capacidade de armazenamento das memórias, porém diminui a velocidade de acesso. Na parte de baixo da pirâmide, as memórias possuem um custo por bit mais baixo. Podemos concluir que memórias com maior velocidade, maior custo por bits, memória com maior capacidade de armazenamento, menor custo por bits. Então, vamos aqui ver os registradores. No topo da pirâmide, ou seja, na primeira linha, temos os registradores. Essas memórias ficam dentro da CPU e, por isso, sua velocidade de acesso é extremamente rápida. Por estar dentro de um módulo, dentro de um chip, são pequenos e possuem uma limitada capacidade de armazenamento, por mais que muitas vezes existem centenas de registradores em um processador. Devido à sua alta velocidade de acesso, esse é um tipo de memória com um custo por bits muito alto. Memória Cache. Na segunda linha da pirâmide temos a memória cache,
que possui alta velocidade e uma capacidade de memória maior que os registradores, tendo assim um custo alto em relação às memórias mais abaixo da pirâmide. A memória cache armazena informações muito utilizadas pelo processador. Então, antes de buscar determinada informação na memória principal, o processador busca da memória cache. Se a informação for localizada, sua leitura é imediata. Porém, se não for localizada, a busca passa a ser feita na memória principal, que copia um bloco de informações para o cache e, por fim, é feita a leitura pela CPU. Este processo é mais lento do que a leitura direta do cache. Memória principal. A memória principal é responsável por armazenar informações enquanto o computador realiza suas operações. Essa memória é mais lenta que a cache e não pode ser acessada pelo usuário. É utilizada diretamente pelo processador. Algumas memórias primárias são voláteis, ou seja, perdem as informações quando a energia é desligada. Temos o exemplo da memória RAM, Random Access Memory. Também temos SRAM, Static Random Access Memory, memória estática volátil, perde as informações quando a energia é desligada, memória rápida. E a DRAM, Dynamic Random Access Memory, memória dinâmica mais complexa e mais lenta que a SRAM. Essa memória precisa que as informações sejam atualizadas constantemente para que permaneça armazenada. Memória secundária. Na base da pirâmide temos as memórias secundárias, que são acessíveis ao usuário. Já imaginou se o seu local onde você salva seus trabalhos escolares, fotos de famílias, as suas músicas preferidas, perdesse essas informações sempre que a energia fosse desligada? Isso não ocorre porque as memórias secundárias não são voláteis. Você pode deixar as informações salvas lá o tempo que precisar. Esses dispositivos que são usados, para memórias externas são HD interno, HD externo, pendrives, cartão de memória, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray, disquetes, fitas magnéticas. Aqui temos alguns exemplos desses dispositivos. Então é isso, muito obrigado por assistir este vídeo, espero ter passado bem o assunto a vocês. Tchau e até a próxima. Muito obrigado.